Ali na lousa, só uma síntese para introduzir o assunto que nós vamos tratar na noite de hoje. Deu para perceber que o nosso assunto prossegue, continua sendo o estudo do Novo e do Velho Testamento. Do Velho Testamento para compreender os ensinos e as parábolas de Jesus, já que existe uma comunicação entre o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Ali é só uma organização para como a gente deve se organizar para buscar textos dentro da Bíblia, porque a Bíblia ela não é um livro, ela é um conjunto de livros. O Novo e o Velho Testamento, eles possuem livros divididos em capítulos. Os capítulos ele têm textos maiores e em versículos. O Velho Testamento ele contém os livros que tratam das leis, das profecias, da história e da sabedoria. O Novo Testamento ele possui as 4 interpretações do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Contém o Ato dos Apóstolos, que foi redigido pelo doutor, pelo médico Lucas, e as epístolas, também chamadas de cartas, são 14 do apóstolo Paulo, uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas Tadeu. E finalizando com o Apocalipse, também conhecido como Revelação de João. Nós espíritas, nós estudamos o Velho Testamento, nós estudamos o Novo Testamento e nós estudamos os livros da codificação de Kardec. Agora, de que maneira que nós estudamos e para que nós estudamos é que muitas vezes diferencia o nosso estudo de outros estudos. A interpretação do Novo Testamento no Espiritismo, ele é feito fundamentalmente pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Em outros livros da codificação do Pentateuco, nós vamos achar elementos, nós vamos achar explicações que também nos ajudam a compreender o Novo Testamento. A exemplo disso, quando nós estudamos aqui os 15 princípios, são as chaves que tem dentro do Espiritismo e que a gente, compreendendo essa chave, consegue extrair um ensinamento, uma essência mais espiritual das passagens de Jesus. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é onde reúne maiores informações para que a gente possa compreender o trabalho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traça uma diretriz segura em espírito e em verdade. Quer dizer, que a vantagem do Evangelho segundo o Espiritismo é que ele tira todas as alegorias, todos os símbolos que podem gerar confusão. Ele traz o espírito, quer dizer, o cerne da questão, a essência, o objetivo primordial, o objetivo fundamental de cada ensinamento, e em verdade. O que é em verdade? Em verdade é um conhecimento, isso que é a verdade, um conhecimento que serve para o espírito imortal. Porque verdades nós temos muitas, e todas elas podem ser válidas num certo tempo, mas a verdade, que é aquilo que está ligada à lei de Deus, que rege de verdade a natureza, tanto no plano físico como no mundo espiritual, essa é uma verdade que sempre foi, que é e sempre será. O foco do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, junto com os espíritos superiores, organizaram, tiraram textos do Novo Testamento, selecionaram, porque lá a gente sabe que não tem todo o Novo Testamento, eles pegaram aquelas passagens de Jesus que favorecesse a compreensão da sua doutrina, naquilo que ela tem de mais puro e naquilo que vai servir
como um farol para iluminar a estrada de qualquer espírito que está passando por esse processo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, para poder buscar a perfeição, para poder se limpar de todas as impurezas. A mensagem de Jesus, lembra quando o Chico falou? Se ele não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, ele não teria ficado no Espiritismo. Vocês lembram disso? Então, a mensagem de Jesus, ela colabora para a higienização do nosso campo mental, ela colabora para a construção dos legítimos sentimentos de realização no bem, e ela colabora para o nosso trabalho reeducador da libertação espiritual. Quer dizer que no Espiritismo, o objetivo da leitura dos textos sagrados, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, não é somente para adoração e para genuflexo. Adoração é ler como se fosse um mantra, aquele texto, ou para ficar ajoelhado rezando com aquelas informações. O ensinamento de Jesus que foi trazido pela doutrina espírita, ele coloca cada criatura no centro do seu trabalho de espiritualização, cada um como arquiteto do seu próprio destino. E a salvação de Jesus é a mensagem de Jesus. Então o espírita, ele não idolatra Jesus. O espírita tenta aprender o ensinamento que Jesus trouxe, assimilar, quer dizer, trazer para a sua vida, para o seu mundo interno, de uma tal forma que vai chegar uma hora que você nem precisa ficar pensando sobre isso. Você vai agir naturalmente de acordo com essa mensagem e vivê-la. Então, usando os ensinamentos de Jesus, o espírito que está encarnado ou desencarnado, ele vai utilizar essas informações para se direcionar perante a vida, para ele tomar atitude perante a vida, para ele fazer escolhas, fazer decisões, mas sempre cada criatura responsável pela sua ascensão espiritual. Cada um de nós sendo parceiro um dos outros, colaboradores, todos com os mesmos objetivos, mas esta mudança, como ela é uma mudança mental, e quando nós estamos encarnados, a nossa mente, ela opera principalmente pelo cérebro e pelo coração, inteligência e sentimento, ela só poderá ser feita de dentro para fora pela própria criatura. Então aqui para nós, a mensagem de Jesus não é assim: Jesus veio e ele, por ele vir, ele já salvou toda a humanidade e já removeu todos os pecados do mundo. Aí então ele estaria eximindo-nos do trabalho de evolução. E a doutrina espírita, ela é revelação, ela revela a verdade, o que está na lei, e o que está na lei é: todas as criaturas de Deus foram criadas simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, sem conhecimento, e a partir das experiências que vai tendo, vai construindo essa ciência, essa inteligência, e vai educando os seus sentimentos. Aqui, para a gente poder entender, porque o módulo e o roteiro 5, o módulo 1, o roteiro 5, ele vai falar da interpretação do Novo Testamento. Eles reuniram 3 interpretações. Eles reuniram a interpretação do próprio Jesus, porque Jesus, ele vai falar a parábola do semeador, e os discípulos dele vai pedir para ele fazer a interpretação da parábola.
Porque geralmente parábola não se interpreta. A parábola, ela é um ensinamento que se esconde por trás de uma história, onde se usa personagens, às vezes animais, né? E cada um, de acordo com o seu grau de compreensão, com a sua luz, né? Outra coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala luz na doutrina espírita, luz é conhecimento, com a sua própria luz. Ah, mas o espírito não tem luz? Sim, porque ele tem conhecimento. Quando ele tem conhecimento e ele passa pelas três etapas aqui, ó, apreender as leis de Deus, assimila a lei de Deus e vive, aí então ele sutiliza o corpo perispiritual, ele fica tênue, transparente e irradia a luz, mas isso é feito. A causa é o conhecimento. Então, quando a gente falar que luz, na maioria das vezes, a luz que a doutrina espírita nos traz, essa doutrina de luz é de conhecimento. Conheça a verdade, conheça como funcionam as leis que regem a nossa vida, e se você souber se apropriar desse conhecimento, né, para se harmonizar com eles, aí então você vai se salvar. Conheça a verdade e ela te libertará. Geralmente não se interpreta a parábola, deixa-se para que cada um consiga extrair aquilo que pode, de acordo com o degrau da evolução onde já está consolidado. Mas como os discípulos pediram, Jesus interpretou essa. Então você vai achar lá no Novo Testamento. Primeiro ele fala a parábola, depois ele dá continuidade explicando. Uma das poucas, talvez, eu não tenho conhecimento profundo da Bíblia, talvez seja a única que ele tenha explicado. Por isso que essa foi chamado por Carbaitutel de a parábola das parábolas. É a parábola das parábolas. Uma outra parábola da figueira seca, tão controvertida, foi aqui selecionada a interpretação de Allan Kardec. Allan Kardec está interpretando a parábola da figueira seca. E a última, a parábola do lançamento da rede, que nós já trabalhamos aqui, desenvolvemos, como a pesca maravilhosa, a pesca bem-sucedida, interpretada pelo Espírito Emmanuel. Quer dizer, o que esse roteiro ele quer passar para nós? Ele quer passar para nós que a mensagem de Jesus é para ser interpretada. Diferente do que muitos pensam. Não, é para ser lida. É só para ser lida. Fechou, amém, amém, amém. Não, ela é para ser interpretada. Se a gente não entender qual é a diretriz que ela nos dá, como é que nós vamos nos direcionar? Ela dá direção, ela dá norte para o aprendiz. Agora fica bem claro que quanto maior é a evolução espiritual de quem está interpretando, maior profundidade é a essência do ensinamento que ele traz. Então vai ser possível, no estudo desse roteiro, a gente comparar a interpretação de três gigantes: Jesus, o maior de todos, Allan Kardec, o nosso codificador, e Emmanuel, um espírito que também muito colaborou com a doutrina espírita, e um espírito que no mundo espiritual se dedica muito a estudar Jesus. Jesus. Então vejamos, a parábola do semeador. Primeiro nós vamos ler a parábola como ela está no Novo Testamento. Aqui, a tradução que foi empregada para todo esse material do EAD é a tradução do João Ferreira de Almeida, na edição revista e corrigida de 1995, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Todo o estudante de Bíblia, ele tem que ter pelo menos 3 Bíblias para ele confrontar. Nós vamos sugerir aqui para o nosso trabalho, porque esse material ele vai por bastante tempo, ele vai longe ainda. 3 que a gente tem ouvido e a gente gosta também, uma delas eu tenho, é o que eu uso, é a Bíblia de Jerusalém. Então a gente pode ter a Bíblia de Jerusalém e outros também, mas vou falar 3. A Bíblia de Jerusalém, a tradução do João Ferreira e uma Bíblia que eu estou procurando ainda, que chama a Bíblia do Peregrino. Então,
Quem gosta de chegar em casa, ver as parábolas novamente, analisar, pedir inspiração para os benfeitores para ajudar a entender melhor, é bom sempre ter 3. Porque aí você vai pegar os erros de tradução, né? Tem algumas, por exemplo, essa de Jerusalém, ela tem no pezinho dela, ela tem letrinhas. No texto, ela tem números. E os números lança lá para o rodapé e ele explica significado de palavras, de expressão, aquela questão que nós estudamos no roteiro anterior, que vai falar do contexto geográfico, do contexto histórico, dos cargos, das funções, tudo isso que é importante a gente saber, por isso que eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Parábola do semeador. Ouvi, é Jesus dizendo: eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outros 70 e outros 100. Marcos capítulo 4, versículos de 3 a 9. Do que nos serve nós lermos a parábola desse jeito e fechar o livro e falar amém? Para a nossa vida não serve nada, já que a lei é de causa e efeito. Eu vou agir, aí sim, e vou gerar uma consequência. Se eu não compreender a mensagem, para eu me apropriar dela e fazer o certo para recolher consequências positivas, eu fico no mesmo lugar. Agora imagine uma coisa, gente. Os discípulos de Jesus, os apóstolos que caminharam com Ele, que ouviu, que testemunhou todo o ensinamento que Jesus apresentou, que conversou com Jesus no particular, teve oportunidade para tirar algumas dúvidas, não compreendeu essa passagem. Pediu para ele que ele explicasse. Outra coisa que nós temos que levar em conta: cada um desses evangelistas, 4, né? Sendo 3 apóstolos e um não era apóstolo, Lucas, cada um deles tinha uma compreensão de vida, cada um tinha uma instrução, nem todos tinham uma alfabetização completa. Então, quando eles viam os ensinamentos de Jesus, eles registravam tal qual eles compreendiam. Aqui mesmo hoje, se eu falar alguma coisa aqui, e depois eu perguntar, não perguntar porque um vai ouvir o que o outro está falando e vai repetir, mas pedir para pôr num papel aquilo que nós estamos falando, vai surpreender. Algumas coisas que alguém for falar, o que o Daniel falou? Até eu vou estranhar, eu vou falar, mas eu falei isso? Alguém vai achar que eu falei, porque para cada assunto, cada um de nós estamos com um grau de amadurecimento, e nós extraímos, nós tiramos da vida aquilo que nós conseguimos com a bagagem mental que nós temos. Cada um de nós estamos refletindo Deus, nós estamos manifestando o poder de Deus, mas de acordo com as possibilidades que nós temos por agora. Qual que é o nosso trabalho de evolução? Agigantar as nossas possibilidades. Quanto mais nós agigantarmos a nossa possibilidade, mais Deus vai agir através de nós. Porque no cerne da questão, quem age mesmo é Deus. Nós somos imagem, lembra lá? Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos. Nossa, mas e essas pessoas cheias de desarmonia, de equilíbrio, de agressão, estão refletindo
à luz de Deus, estão refletindo com um espelho embaçado, arranhado e riscado. Mas na medida que vai vivendo nessa encarnação, na outra e na outra, vai polindo, vai purificando, e essa luz que nunca deixa de chegar de Deus, um dia ela vai sendo refletida cada vez mais próximo do que ela é de verdade. Então por que nós estamos falando isso daí? Estamos falando porque os apóstolos também tiveram as suas limitações, eles não compreenderam. E aí Jesus explica a parábola do semeador. Ele interpreta a parábola do semeador dizendo: e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, veja e não perceba. Então Jesus disse assim para os apóstolos dele: para vocês que são espíritos já escolhidos, preparados, e que voluntariamente, com a vontade própria, se entregaram à causa, à mensagem, o projeto que eu trago, vocês podem conhecer as coisas de Deus, vocês podem conhecer como é a vida espiritual, como é o mundo espiritual, como vivem os espíritos, as consequências colhidas pelos espíritos depois da morte física. Para vocês é dado. É como a gente diz das casas espíritas: os espíritos, eles estão em toda parte. Os espíritos não se comunicam só com o espírita, ele se comunica com todos. Acontece que dentro da casa espírita é o local onde estão as pessoas que, tendo convicção que eles existem, dão atenção, e dando atenção mais facilmente colhe as inspirações que eles têm. As pessoas falam: abre os canais, abre os canais. Porque lá fora, aquele que nem acredita que os espíritos existam, que aqueles que acreditam que morreu acabou, como que eles vão abrir a mente para colher as inspirações? Os espíritos não desistem, eles continuam inspirando, envolvendo. Então é mais ou menos isso que Jesus quis dizer: para vocês que estão empenhados, se esforçando, em comunhão com esses pensamentos elevados, vocês poderão compreender. Mas para as outras pessoas, a parábola é uma coisa que é para eles ver e não perceber. Mas não é uma contradição? Jesus é mestre, quem é mestre ensina. E ele está falando aqui que é para os outros, aqueles que não estavam ali próximo deles, nas intenções, no grau evolutivo, na compreensão, olhando, vendo, não pudesse compreender. Mas é para compreender ou não é para compreender? Os ensinamentos de Jesus é para compreender ou não é para compreender? Ou é para ser mistério? É um mistério, a gente não pode falar sobre isso, não pode conversar, não pode trocar ideias, porque é um mistério, é só para ler. É uma fórmula mágica, a gente lê, aí ocorre um encantamento na nossa vida. Não, Jesus estava dizendo que na medida em que houvesse um amadurecimento de verdade, não artificial, dentro da criatura, ela por si só ia compreender. O que não podia era dar um instrumento na mão de quem não conseguisse manusear. Porque fatalmente aquele que não tem espiritualidade, quando ele recebe de graça, sem ele estar preparado, uma instrução, ele vai usar ela de maneira negativa. Olha que compromisso que tem e responsabilidade. E o menino falou, culpa. Eu falei, não vamos falar culpa. Na medida que nós vamos avançando em compreensão, em espiritualidade, nós vamos desenvolvendo mais responsabilidade. Então, como eles podiam, Jesus então falou abertamente para ele aquilo que ele tinha escondido atrás do véu da parábola, atrás das alegorias.
para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quer dizer, Jesus estava dizendo, ficará para os outros o momento em que ele se converter. Na doutrina espírita nós usamos uma outra palavra para falar isso, converter. Qual que é a palavra que nós usamos na doutrina espírita? Que traz o sentido de converter, assim como ensinou Jesus nesse trecho, nesse versículo. Reforma íntima. Porque converter, muitos puxaram a interpretação para se tornar de uma determinada religião. Não é isso. O que nós temos que ter é religiosidade. Religiosidade é comunicação, é relacionamento com Deus. Não é religião. Religião não salva ninguém, né? O que salva é o amor. Então ele fala que na medida em que as pessoas se converterem, quer dizer, que ela promover, através do esforço, mudança interior. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, o outro a 60 e o outro a 100 por um. Marcos capítulo 4, versículos de 10 a 20. Olha que Jesus fala para os apóstolos dele, é uma chamada neles, fala: vocês me pediram para eu interpretar essa parábola. A parábola a gente não interpreta, cada um extrai aquilo que puder. Mas se vocês não entenderem essa parábola, como é que vocês vão entender a outra? O que isso representa, gente? Jesus estava falando que aqui está o foco do trabalho dele. Se vocês não entendem essa parábola, não vão entender as outras. Se vocês entendem essa parábola, vocês vão entender a linha, o trabalho central de Jesus, e todas as outras terão que estar se comunicando com essa, porque senão ou nós não entendemos direito, ou houve um erro de tradução, ou houve um acréscimo, alguém acrescentou alguma coisa ali, distorceu, ou não foi Jesus que falou. Porque quantas coisas que nós estamos ouvindo aí, quantas mensagens que não está sendo atribuído, por exemplo, para Chico, né? A pessoa ela põe um texto e depois ela coloca Chico Xavier. Aí você fala, não é o Chico Xavier. Nós conhecemos o Chico Xavier pelo trabalho, pela obra dele, pelos pensamentos, né? Assim como Kardec recomendou, como é que você vai identificar o espírito que se comunica por uma carta? Ele vai se identificar, ele vai colocar ali a personalidade dele, o conteúdo dele, a característica. Você conheceu as ideias do Chico, você leu alguns livros dele, ou você ouviu ele falar, você sabe que não é ele. Quantas mensagens que foi atribuído para Bezerra de Menezes, nesses últimos tempos mesmo, cada dia a gente via uma mensagem, e a gente fala, não pode ser Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes é espírito superior. Tá? Então, fazer a interpretação, fazer a análise, não desrespeitar, fazer a análise dessas comunicações faz parte da doutrina espírita, da proposta dela, tem que ser feito, porque a nossa fé, ela é raciocinada. E Jesus estava dando um norte. Olha,
eu vou interpretar essa para você pelo seguinte: o dia que vocês pegar alguma mensagem minha, alguma parábola, algum ensinamento, e vocês não conseguirem casar com isso daqui, que eu vou falar agora para vocês, então vocês desconfiam. Porque até para Jesus, né, foi atribuído coisas que ele não falou. E quem estava lá para ouvir? Agora vamos compreender então o que ele está dizendo. E é uma coisa muito simples, depois que a gente encarnou e desencarnou muito tempo. Mas para muitos, isso não é fácil de compreender. Uma coisa tão simples não é fácil para compreender. Aqui Jesus mostrou que a palavra de Deus é semente. Lembra lá na música que a gente ouvia na igreja? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai crescendo, crescendo e crescendo. Então ele coloca a palavra de Deus, quer dizer, a revelação, a verdade, como uma semente. E a humanidade inteira é essa terra, né? A terra de Deus. Jesus é o semeador, a terra é a humanidade, e essa humanidade é a lavoura de Deus nas suas mãos. Quer dizer que a terra é a lavoura de Deus com todos os espíritos que tem nela, encarnado e desencarnado, na mão do lavrador, que é Jesus. E nessa parábola, Jesus está mostrando a diversidade de almas que tem na terra. Nas colônias espirituais, os espíritos estão reunidos por afinidade. Aqueles que estão lá nas colônias, eu não estou falando nas zonas purgatoriais, nas zonas umbralinas, estou falando, e mesmo nessa, né? Estão reunidos por afinidade. Ou é afinidade no desequilíbrio, nas trevas, ou é afinidade de boas intenções daqueles que já estão convertidos a Jesus. Lá nós estamos reunidos por almas afins. Mas no campo da encarnação existe uma diversidade enorme. Cada espírito em seu grau muito particular de desenvolvimento, de compreensão e de objetivos. Quer dizer que conforme a semente sempre é a mesma, mas conforme o espírito, conforme a alma, ele vai compreender ela de um jeito ou nem vai compreender, vai ser insensível. Aqueles espíritos que estão há milênios no mal e não fazem avanço, estão estacionários, são os espíritos que são refratários, a luz bate e desvia, o conhecimento das leis divinas não chega, ele não aprende, ele não assimila e ele não vivencia. Porque se a gente não aprender primeiro, nós não assimilamos. E se nós não assimilarmos, como é que nós vamos viver? Porque a gente vai achar que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo deu certo. Só conheço esse jeito de fazer. Então vamos lá. Todas as categorias que Jesus elencou aqui. Em face à palavra de Deus, quem que é beira de caminho? Vamos pensar numa estrada. Na beira do caminho, na beira dessa estrada, quem estão? Onde passam as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. Então veja só, na beira da estrada passam muitas ideias boas, ideias superiores, ideias elevadas, mas aquele que é beira do caminho não grava nenhuma ideia. É aquele espírito que você pode falar o que for, mas ele não vai estar permeável ao ensinamento, ao Evangelho de Jesus. Ele ouve, aquilo não tem nenhum significado para ele. Porque aquilo que Jesus veio ensinar é um chamamento à espiritualização, um trabalho de evolução espiritual. É uma preparação do campo de felicidade para aquele espírito que um dia vai se desprender das encarnações na Terra.
e vai ser feliz no mundo espiritual, na habitação dos espíritos, mesmo que isso tenha ainda um longo percurso, uma jornada muito grande, é a nossa destinação. Agora, aquele que é beira do caminho, a semente foi jogada à beira do caminho, a vida dele é a vida material. Ele quer viver, ele quer progredir aqui na terra, no campo dos amores, do trabalho, da profissão. Ele quer ter prestígio, ele quer ser honrado pelo homem, ele quer ser aplaudido pelo homem. Em que o Evangelho de Jesus vai colaborar para essa criatura? Nada. Então ele não vê nenhum significado nessa mensagem de Jesus. É a primeira categoria. É o espírito mais atrasado desses que foram colocados na parábola do semeador. Numa situação um pouco mais adiantada que esta, Jesus colocou as almas que ele chama de pedras. As pedras, elas são impenetráveis às novas ideias. É aquela pessoa que ouve, até se simpatiza com o que é falado do Evangelho. Ele fala, nossa, isso daí é uma coisa muito boa mesmo. Mas como nós, a alma, somos solo, somos terreno, quando a gente pega o perfil do solo, por exemplo, o solo lá do Rio Grande do Sul, do campo, ele é um solo raso, né? Então as raízes não conseguem aprofundar muito. O que vai ter lá? Uma vegetação também rasa, bem rasteira. Árvores grandes não conseguem crescer lá, porque a árvore, para ela conseguir se fixar no solo, ela tem que projetar, lançar raiz. Raiz que é, às vezes, o tamanho da árvore que nós estamos vendo aqui em cima, é a raiz que está lá embaixo, para segurar ela, para dar suporte. Essa pessoa ainda, ela não desenvolveu no seu mundo íntimo, no seu campo espiritual, solo profundo para enraizar. Então ela ouve, mas as outras coisas distraem ela rapidamente. Ela só acha bonito a mensagem, mas ela não consegue fazer uma ponte entre o templo e a oficina. Não consegue fazer ponte entre a religião, o que ela vai aprender na religião, e a vida lá fora. Acha que não tem relação, né? Então é a pedra, ainda não consegue assimilar. Recebe a semente, mas ela não consegue assimilar. E os espinhos sufocam o crescimento de todas as verdades. Os espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades são aquelas pessoas que ouvem os ensinamentos, se empolga, fica maravilhado com ele. Isso é o que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou fazer. Mas aí começa a ver as dificuldades materiais, as provas, né? Começa a ver as provas. Quando casa, vem os filhos, aí junto com esses filhos já vem aqueles irmãozinhos da qual somos comprometidos em outras encarnações, que é poder reajustar. No trabalho, convive com pessoas que têm pensamentos e interesses diferentes. Surgem os problemas no campo físico, né? As doenças, porque na Terra todos nós estamos sujeitos aos impactos, né? Aos desgastes naturais que as células físicas sofrem. E então essas dificuldades, elas são espinhos, elas sufocam todas as tentativas, as iniciativas da semente dos bons sentimentos, dos bons propósitos, dos bons projetos subir e germinar. Somente na quarta etapa, que aí então nós conseguimos alcançar o sucesso no estudo e na vivência do Evangelho. São as pleiades de bons espíritos que ouvem, sabe, né? Ouvir, compreender, são sensíveis à vontade de Deus e põem em obra o ensinamento. Esta é a boa terra. Então, através da parábola do semeador, Jesus mostrou todo o nosso caminho de evolução. Cada um
é que vai se identificar e ver qual é a posição, a categoria em que se encontra, né? Cada um vai ver. E Emmanuel, aproveitando que Jesus se utilizou simbolicamente da semente, ele fala tudo que a semente sofre para ela conseguir germinar. Ela fala, a semente muitas vezes ela é esquecida, abandonada lá no celeiro. Depois, ali ela fica no escuro, às vezes em um lugar úmido, cheio de mofo, abandonada, esquecida, às vezes atacada pelos ratos, atacada pelas pragas. Aí ela cai no solo ela é pisoteada, no solo ela vai de novo ser agredida pelos vermes que estão na terra, mas ela não perde a confiança em Deus, porque depois de ter passado por tudo isso, aí ainda ela se ergue em busca da luz. Ainda ela se ergue em busca. Isso é demonstração de confiança. Jesus, através dessa parábola, ele prepara os estudos das outras parábolas, para mostrar para o aprendiz que ele não deve buscar facilidade, que algum lugar que, fazendo o estudo do Novo Testamento e do Velho Testamento, promete facilidade, está vendendo ilusões. O trabalho é difícil. Para a gente passar por todas essas categorias, ele é difícil. Ele vai exigir que a gente construa estrutura dentro do nosso espírito. Não é uma coisa passageira, não é uma brisa que vem e vai, não é um fogo de palha. É um trabalho que exige querer, vontade firme, estratégia, planejamento, persistência no bem. Mas vale a pena. E também é uma questão de necessidade, porque nós temos que chegar nessa última categoria, querendo ou não querendo. Se tem uma coisa que Deus não atribuiu para o nosso livre-arbítrio, é essa decisão de ser bom. Ser bom é a fatalidade. O pessoal responde que é a morte, né? Ser bom é a morte, mas o Espiritismo veio falar que ela não existe. Então a única fatalidade, porque morte o que é? Eu deixo de ter um corpo e fico com outro, e continuo com meus pensamentos e meus sentimentos. É ser bom. Então se eu tenho que ir para lá, chegar lá, é de bom senso, é o uso da inteligência que eu faça por chegar mais rápido, porque aquele que chega mais rápido, ele passa a ser herdeiro de Deus. Ainda nós ficou para quarta-feira que vem a parábola da figueira que secou e o lançamento da rede, para a gente poder perceber quando é um e quando é outro espírito que interpreta, como que ele consegue, trazer para o seu campo de interpretação, para a sua linguagem, para a sua cultura, para tudo aquilo que nós vimos antes de começar, os critérios de interpretação antes de começar